Meu bom dia a todas e todos. Cumprimento especial aqui ao presidente Antônio Neto. Dou os parabéns pela organização do evento. Peço licença para cumprimentar todos os integrantes da mesa também, com uma homenagem à mulher sindicalista, que faço na pessoa da Eliane, vice-presidente, e também da sindicalista Eliar, que me deixou muito feliz ontem, né? Quando nós temos esse retorno da nossa atividade, né, de saber que um acórdão da nossa sessão de dissídios individuais, que participo eu e a doutora Tânia Rexigel, né, alcançou um pouquinho de justiça na questão de ter sido desligada por uma discriminação de gênero, né, e a nossa decisão ter, então, restaurado a justiça nesta relação. Então, fico muito feliz de ter esse retorno. Agradeço, muito honrado o convite por estar aqui, também a indicação da minha colega doutora Tânia, do meu nome, para a Central dos Sindicatos, e externar minha alegria porque eu estive em 2009 em Madrid, num evento também de sindicatos, e lá eu percebi uma diferença com o sindicalismo brasileiro, que era a questão da formação sindical. Uma formação sindical muito forte e que hoje eu tenho a grata alegria de ver aqui com esse público diferenciado, com esse evento diferenciado, voltado justamente à educação sindical, a ter aqui pessoas que vão ser formadores de opinião. Então é com muita alegria que eu venho aqui. Eu acho que o judiciário tem que se fazer presente nesses eventos com muito mais frequência. Convidem, eu tenho muito gosto em participar, doutora Tânia, outros colegas também, porque a justiça do trabalho nasce dessa luta de classes, do sindicalismo, e nós não podemos agora nos destacar, especialmente nesses tempos cruéis que nós vivemos. É necessário que haja essa união, né, que haja mais diálogo, para que compreendamos o papel um do outro e aquilo que é necessário aperfeiçoar no sistema sindical, no sistema trabalhista e na própria justiça do trabalho. Muito bem, a temática de hoje começa com uma reflexão interessante. Eu fui surpreendido com uma notícia hoje do jornal, não sei se já tiveram conhecimento, o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, noticiou que se houver boicote à aplicação da reforma trabalhista pelos juízes do trabalho, ele vai propor a extinção da Justiça do Trabalho. Isso está publicado em manchetes nos jornais. Então, com essa notícia, eu vou mudar um pouco o enfoque aqui. É o negociado sobre o legislado, os limites, ainda é, mas vamos fazer um enfoque diferente, porque isso, para mim, representa uma situação de ruptura. Uma situação de ruptura porque nunca foi, pelo menos dos meus 43 anos, nunca foi dedo no olho e está sendo agora. Quando as instituições perdem o controle daquilo que é legal, legítimo, constitucional e possível no Brasil, nós temos que parar e fazer uma reflexão mais profunda. Nós temos que fazer uma reflexão filosófica, entender o momento, o que está acontecendo e o que deve ser feito. Porque isso, para mim, significa viver num estado de exceção. E, filosoficamente, se encontra fundamentos para mostrar que nós estamos num estado de exceção. Eu acho que esta assertiva contida hoje, dizendo: se não julgar da forma como eu coloquei na lei, eu vou acabar com vocês. Isso é uma manifestação de um estado de exceção, ou talvez de um poder selvagem, né, como conceitua Luigi Ferrarioli. Vamos lá, esperemos que não, vamos seguir firmes. Litigiosidade no Brasil. Vamos começar por aqui. Por quê? Culparam a Justiça do Trabalho por ter milhares de ações trabalhistas. Mas é isso mesmo? É esta a informação? Vocês tiveram agora uma brilhante explanação aqui, que foi focada sobre a transmissão da informação. E nós somos bombardeados, né, com este tipo de conteúdo falacioso, dizendo que a Justiça do Trabalho é que é responsável pela alta litigiosidade no Brasil. Não é verdade. Vamos mostrar em números. Então, nós temos hoje 100 milhões de ações tramitando em todo o judiciário brasileiro, não só na Justiça do Trabalho. Isso dá mais ou menos uma ação para cada 2 habitantes.
50 milhões destas ações, metade, são lides de direito público, ou seja, o próprio Estado, pelo município, Estados, União, administração pública indireta, fundações, autarquias, está envolvido. Então, o próprio Estado é causador de pelo menos metade dessa litigiosidade. A outra metade são 50 milhões de lides de direito privado, aí sim, entre particulares. O que acontece na análise dessas 50 milhões de lides de direito privado? Pasme-se, e aqui eu fiquei muito feliz de ouvir o discurso da Central com relação ao juro alto, porque nós temos os bancos como os grandes litigantes, os grandes usuários do sistema judiciário. 76% desses 50 milhões de lides de direito privado são de bancos. Então, para quem está servindo o Poder Judiciário? Isto é litigiosidade predatória, é aquela que é programada. A violação de direito social, por exemplo, trazendo para a nossa área trabalhista, ela é programada. A parte já sabe qual vai ser a consequência, porque está tudo monetarizado na CLT, não pagou hora extra, vai pagar com acréscimo, vai pagar depois. Isso está tudo monetarizado. Então, muito simples, faz uma conta, vê que de 100 lesados, mais ou menos 50 vão entrar com ação, desses 50, 25 vão fazer acordo, e os outros 25, então, vão, ao fim e ao cabo, até uma sentença. E aí o processo se encarrega de mais ou menos dispersar esse direito. Então, isso é uma conta matemática, compensa descumprir a legislação social. E eu sempre fui um defensor da competência de qualidade da Justiça do Trabalho, que é a competência penal, porque o único ramo hoje que não tem esta competência é a Justiça do Trabalho. No direito do consumidor nós temos os crimes, direito de família, infância e adolescência, todos têm crimes e eu tenho um aparato judiciário correspondente. Agora, quando nós temos os crimes contra a organização do trabalho, que estão sendo retirados do projeto de Código Penal, lamentavelmente, sob a temática do direito penal mínimo, nós não temos o aparato judiciário correspondente porque a Justiça Federal não exerce essa competência. Então, enquanto condutas como sonegação de horas extras mediante cartões ponto fraudulentos ou cartões ponto paralelos ou a proibição de anotação de horas extras continuar sem abertura de inquérito, por isso que isso é crime, artigo 203 do Código Penal, frustrar direito trabalhista mediante fraude ou violência. É uma fraude, eu apliquei o artigo 9º da CLT, eu conjugo o artigo 203 do Código Penal, norma penal em branco. Agora, quantos respondem inquérito policial por isso? Nenhum. Acidentes do trabalho, quantos respondem inquérito policial por homicídio ou lesão corporal de trabalhador? Pouquíssimos. Nós temos só 2 delegacias especializadas no Brasil, uma em Caxias do Sul, que é resultado de uma união entre os sindicatos, Ministério do Trabalho, Ministério Público e Justiça do Trabalho, especializou uma delegacia da Polícia Civil, e uma em São Paulo, são 2 no Brasil inteiro. São as únicas 2 em que se consegue, nos acidentes do trabalho, fazer um link com a legislação penal e, enfim, levar isso à judicialização, a parte criminal que existe. Mas só para dizer para vocês que nos falta aprimorar a Justiça do Trabalho e não extingui-la. Aprimorar com esta competência que diminuiria muito a litigiosidade trabalhista. Muito bem, por que eu disse isso? Porque a reforma veio com este discurso de diminuir a litigiosidade trabalhista. E ela vai implicar justamente o contrário. Paremos para pensar neste estado de exceção que vivemos. Vamos voltar para a Segunda Guerra Mundial, nos horrores do Holocausto, a matança de judeus, os crimes que foram cometidos e os mais de 60 milhões de mortos que essa guerra gerou. E até então nós tínhamos uma linha de pensamento no direito que era a predominante, e daí por isso a necessidade de nós fazermos hoje uma reflexão mais alta, uma reflexão filosófica, que era do positivismo. O que era o positivismo? O juiz boca da lei. O que é o juiz boca da lei? É aquele que aplica a norma no seu sentido literal. Está escrito, é direito posto, é direito positivado, está valendo. Não faz uma reflexão sobre o conteúdo, se é justo, se é injusto. Está positivado, aplica. O que isso levou? A nós vermos os nazistas justificando os crimes de guerra porque era lei matar judeu. Isso leva a um dos grandes positivistas da época, Gustav Hadbuch,
Em 1945, imediatamente, em setembro de 45, imediatamente ao término da Segunda Guerra, a refletir, baseado nos horrores cometidos pelos nazistas, ele era um professor em Heidelberg, a escrever uma carta aos seus alunos de direito, intitulada 5 minutos de filosofia do direito. E o que ele sustenta? Que o positivismo deixou juristas inabilitados para lidar com normas que são formalmente válidas. Vejam que as leis que positivaram todos os crimes de guerra na Alemanha estavam positivadas, eram formalmente válidas, mas eram extremamente injustas, cruéis. E como aplica uma lei desta o jurista? Como boca da lei? Pela interpretação literal, se está escrito, é lícito matar judeus, está dentro da lei, está dentro da legalidade, está dentro do sistema. Se é lícito matar direitos dos trabalhadores, é legal? É legítimo? Está dentro do sistema ou não? Então a primeira reflexão é que positivismo já está há muito superado. E mesmo autores positivistas, esse aqui foi um dos primeiros, mudaram o conceito para evoluir e dizer que existe algo superior que deve ser observado na aplicação da lei. Vamos falar um pouquinho da reforma, porque eu não tenho como chegar nos limites da prevalência do negociado sobre o legislado sem falar o que foi gestado nessa reforma, como se processou esta formação da lei. Vejam projeto de Código Penal, mais de uma década em discussão. Vejam quantos anos demorou o Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil foi gestado, mais de 20 anos. Reforma tributária, já se discute há mais de década. Reforma trabalhista, uma legislação de 70 e poucos anos, que levou menos de 7 meses para ser desconstruída. Sem debates. É legítimo? Então nós temos que pensar na ruptura que isso provoca. E o que isso significa? Isso significa o que sempre foi, um preconceito com a área trabalhista, um preconceito com o direito do trabalho, que é um ramo novo frente ao direito civil, por exemplo, que é milenar. Nós temos aí 250 anos de história de direito laboral. E sempre marcada por este preconceito. Por que digo preconceito? Porque essa reforma foi feita sem discussão científica. Vamos partir aqui de princípios de integridade sistêmica, de práticas jurídicas assentadas, não só no Brasil como no plano internacional, que foram absolutamente desrespeitadas pela reforma trabalhista. Se foram desrespeitadas é porque não reconhecem o direito do trabalho como ciência, porque se reconhecessem teriam pelo menos primado por fazer uma adequação dessa mudança que foi procedida de acordo com os princípios e regras de caráter científico que orientam o direito do trabalho não só no Brasil como no mundo todo. Vejam lá, eu ministro aula de Direito Coletivo do Trabalho e Sindicalismo, aí fui consultado se precisava atualizar a gravação, são videoaulas, final do ano passado, em face da perspectiva de reforma, eu fui consultar o que estava tramitando no Congresso e era apenas o PL, que não está numerado nesse slide, mas nós vamos ver depois, que mexia apenas lá no artigo 620, de uma forma muito parecida com a lei do Programa Seguro Emprego. Então não me preocupei. Em janeiro, fui surpreendido com o noticiário de que havia uma reforma trabalhista em andamento. Aí fui verificar o que aconteceu e percebi que, no apagar das luzes do ano passado, mais precisamente em 23 de dezembro, ou seja, antevéspera de Natal e durante o recesso parlamentar, o Poder Executivo encaminha para o Congresso o PL 6787-2016. Não foi noticiado, obviamente, em antevéspera de Natal, eu pelo menos não recordo ter tido, visto alguma notícia sobre este PL ter sido remetido ao Congresso naquela data. Ele vai para aprovação nas duas casas em menos de 7 meses, sem nenhuma alteração. Isso é importante.
Isso é importante porque o Congresso tem todo o direito e deve fazer as medidas de adequação necessárias aos projetos que lá chegam, e normalmente faz. Aprovação final do Senado em 11 de julho, sancionada em 13 de julho, vejam bem, sem vetos, olha a pressa, sem vetos. Então ela veio como foi proposta, sem discussão, não se sabe como ela apareceu, da onde que surgiu, e aprovada uma mudança significativa de uma legislação de 70 anos em menos de 7 meses. Portanto, qual a legitimidade? E aí um elemento interessante, se pode consultar no site do Senado Federal, foi feita uma consulta popular sobre a reforma. Está lá disponível para quem quiser ver. 172 mil contra e 16 mil a favor. Qual a legitimidade desta proposta legislativa? Por que se procedeu assim? Então nós temos aqui uma conduta do legislador, do congressista, absolutamente em descompasso com a vontade popular. Eu tenho aqui, na verdade, um abuso até do mandato. Eu tenho aqui uma característica de estado de exceção. Eu tenho aqui uma manifestação de preconceito com a justiça do trabalho, de preconceito com o direito do trabalho, porque não se discutiu de forma científica. Essas alterações foram procedidas. Vejam o que disse o presidente Temer num livro que ele escreveu, Elementos de Direito Constitucional. O presidente da República participa do projeto legislativo numa medida salutar e enriquecedora do princípio da independência e harmonia dos poderes. Mas, indubitavelmente, o momento principal da elaboração legislativa ocorre nas casas do Congresso, centros auscultadores da opinião pública e filtros de fermentação social. Mas que filtro de fermentação social nós tivemos nessa reforma? No Congresso, nenhum. E Ciro mencionou ontem de que a reforma foi aprovada sob a promessa de que haveria uma medida provisória para consertar seus defeitos. Mas vejam o que é isso. Isso aqui é a completa adulteração do processo legislativo como ele está previsto na Constituição. Isso aqui é o estado de exceção. Então o governo propõe uma lei e nós não vamos discutir com a promessa de que o próprio governo venha depois alterar os defeitos que ela contém. Então o Congresso se abstém da atividade legislativa, eu não vou fazer as correções nesse projeto de lei, e o próprio Poder Executivo fará isso, abrindo mão das discussões necessárias e como filtro de fermentação social mencionado aqui pelo próprio presidente da República, Michel Temer, onde deveria ouvir a voz dos sindicalistas, por exemplo, a voz do judiciário, a voz dos usuários do sistema trabalhista para ver que correções, adaptações deveriam ser feitas neste projeto. Nada disso foi feito, ele foi aprovado ipsis literis como veio pela presidência da República. Qual a legitimidade? Qual a legalidade de um processo legislativo que se operou desta forma, não obedecendo ritos previstos na Constituição? Obedeceu meramente em caráter formal. Então a lei é válida? É válida do aspecto formal. Mas materialmente não. Materialmente ela não observou o que deveria ser feito. Então nós temos aqui um estado de exceção diferente daquele militaresco vivido na ditadura militar ou daquele totalitário da Segunda Guerra Mundial, mas não menos estado de exceção que os demais. Ele só está mascarado. E é preciso que nós nos conscientizemos disso e deste momento histórico para nos posicionarmos e vermos o que é possível e o que é necessário fazer. Vejam a notícia dessa medida provisória. Por exemplo, permissão de atividade insalubre para gestante e a própria limitação do imposto sindical. Desembargador, está havendo uma desconexão entre a sua tela e a tela que deveria estar aqui. São duas telas para frente, por favor. Mais uma, é aí. Aqui? Perdão, obrigado. Se vier essa medida provisória, e parece que virá, né, nós temos a confirmação do que eu estou falando para vocês, que é a adulteração do processo legislativo e o Poder Executivo legislando com a conivência do Congresso Nacional. E mais, colocando uma mordaça no Poder Judiciário, pretendendo que o juiz seja
aquele juiz abandonado, já no conceito do Gustavo Radbruch, positivista ou boca da lei. Não se é mais juiz boca da lei. Se precisar de um juiz boca da lei, nós temos hoje computadores que vão fazer esse papel muito bem. A pesquisa na Inglaterra provou que 80% das decisões de casos alimentados num sistema de computadores foram iguais às que a justiça inglesa proferiu. Porque mais ou menos é este o índice. 80% de juízes não fazem essa reflexão filosófica, aplicam a lei como ela está posta. E esse é o perigo da reforma. Que ela venha, que ela permaneça e que o juiz boca da lei aplique como ela está, sem considerar tudo que envolve neste projeto que foi imposto em 7 meses de uma forma absolutamente surpreendente. O que é o estado de exceção? O filósofo italiano Giorgio Agamben sustenta lá que é um ponto de desequilíbrio entre direito público e fato político, que não deveria se traduzir em medida jurídica. Qual é esse desequilíbrio? Esse desequilíbrio é justamente essa realidade de crise política que não está ultrapassada no momento histórico. E aí ela se verte em um determinado momento na reforma trabalhista. Não se aprovou o Código Penal nesse momento de crise política, mas poderia ter sido o Código Penal. Não, ela foi focada na área trabalhista, que é justamente a mais fraca. E o que sustenta o Agamben? Medidas excepcionais encontram-se na situação paradoxal de medidas jurídicas que não podem ser compreendidas no plano do direito. E o estado de exceção apresenta-se como uma forma legal daquilo que não pode ser forma legal. Ou seja, a reforma trabalhista se apresenta como legal, como formalmente válida, mas ela não pode ser legal. Ela não tem nenhuma correspondência de legitimidade com a vontade popular. Ela não tem correspondência à legitimidade com o processo legislativo, com a própria falta de discussão que a permeou. Como diz a minha amiga doutora Tânia Requisíguio, que está na plateia, pessoas legais fazem coisas legais. Essa reforma não foi legal, né, doutora Tânia? É que eles são ilegais, por isso fazem coisas ilegais. Muito bem. Paradigmas de flexibilização que nós tínhamos no Brasil até esse PL proposto em 23 de dezembro do ano passado. Vejam lá, Lei 13.189, 2015, que foi a conversão da medida provisória do governo Dilma, quando iniciou a crise, que é o Programa de Proteção ao Emprego e que hoje é o atual Programa Seguro Emprego, de acordo com uma lei aprovada esse ano, dia 26 de junho de 2017, a Lei 13.456, um pouco antes da reforma. Permite às empresas de todos os setores em situação de dificuldade econômica celebrarem acordo coletivo de trabalho, de redução de jornada e de salário. Vejam lá, o foco legitimador é preservar empregos em momento de retração da atividade econômica. Esse é o foco. E mediante várias contrapartidas que estão previstas ali nessa lei e sempre de forma temporária. Então esse era o paradigma de flexibilização que nós tínhamos. O projeto de lei que eu mencionei a vocês que estava em tramitação até final do ano passado era o PL 4692, que propunha uma redação para o artigo 618, que era, no caso de flexibilização de norma legal relativa a salário e jornada, a convenção e acordo firmado deverá explicitar a vantagem compensatória concedida em relação a cada cláusula redutora de direito legalmente assegurado. A flexibilização limita-se à redução temporária de direito legalmente assegurado, não sendo admitida a supressão do direito previsto em norma legal. Então, até 23 de dezembro, o que nós tínhamos tramitando no Congresso era isso. Me parece absolutamente razoável o que estava proposto aqui, em face do que passou na reforma. E esses eram os paradigmas de flexibilização. Do que digo para vocês que o PL vertido na Lei 13.467 desgarra completamente do que existia até então no cenário jurídico. E de uma forma surpreendente e inovadora, sem nenhuma discussão com o meio jurídico. E muito menos com vocês, com os sindicalistas, com os trabalhadores. Vamos entender aqui dois conceitos para o direito do trabalho, que é a flexibilização e a desregulamentação. O que é a desregulamentação?
Desregulamentação é quando nós simplesmente retiramos a norma protetora do Estado, dizendo que vai preponderar a negociação, seja ela individual, entre o trabalhador e empresa, ou coletiva entre sindicato e empresa, ou entre sindicato empresarial e sindicato dos trabalhadores. Isso é desregulamentação. E a flexibilização, o que é? Justamente o que nós vimos ali na Lei 13.189, do Programa Seguro Emprego. É a adaptabilidade da norma a situações diferenciadas, como crises econômicas. A adaptabilidade da norma. Se é uma adaptabilidade, é uma crise, pressupõe que, superada a crise, a norma volta ao status anterior. E os limites constitucionais de flexibilização que nós tínhamos e nós temos estão expressos no artigo 7º, inciso 6º, irredutibilidade do salário, salvo acordo com convenção coletiva, a questão da duração do trabalho diário e semanal, que pode ser compensada, e os turnos ininterruptos de revezamento, que podem ser acrescidos em mais 2 horas. Esses são os limites constitucionais de flexibilização. O que vem na reforma é absolutamente fora do que está previsto na Constituição. Fora até do que o próprio legislador tinha proposto. Né? Vejam que quem propôs o PL anterior, sobre o artigo 618, foi um deputado. E a reforma foi proposta pelo presidente da República. Então, como conclusões iniciais aqui para nós tratarmos da questão da prevalência do negociado sobre o legislado, qual é o parâmetro de análise de validade da hipótese de desregulamentação ou flexibilização? Porque ambas estão contempladas na reforma. Eu vou investigar se o direito, em primeiro lugar, é de ordem absoluta ou relativa, e se a norma que o contempla é de ordem pública ou não. Direitos absolutos, por exemplo, todos aqueles que estão previstos na Constituição, ou normas de ordem pública, por exemplo, as que concernem a duração do trabalho, não comportam nem desregulamentação, que seria a supressão da normativa, muito menos flexibilização. Então, esse é o primeiro olhar que eu vou tratar da reforma, em todos os seus aspectos, né? Não só na prevalência do negociado sobre o legislado. Houve alguns problemas aqui que nos indicam ilegitimidade, ilegalidade e inconstitucionalidade da reforma. Em primeiro lugar, anacrônica, né? Ela foi editada num momento de grave crise institucional, sem apoio popular, sem discussão nem debates no Congresso. Não é científica, ou seja, ela é permeada de preconceitos com o direito do trabalho, porque se fosse científica estaria submetida a um processo semelhante da reforma tributária ou da reforma do Código Penal. Não é transparente, pois foi enviada no apagar das luzes do ano passado, antevéspera de Natal, em pleno recesso parlamentar. Então isso aqui é falta de transparência e compromisso da atividade legislativa com o povo. Ou, por outras palavras, se quiserem, de novo, abuso de poder, ou um poder selvagem, ou uma manifestação de estado de exceção. Ela expressa um salto quântico de flexibilização e desregulamentação sem nenhum precedente anterior no cenário nacional. Ou seja, não respeita práticas jurídicas históricas e consagradas não só no Brasil, como no mundo. Representa, sim, um grave retrocesso aos direitos sociais, suprime, sim, direitos conquistados pela luta histórica dos trabalhadores, como horas in itinere ou integração de parcelas habituais ao salário, quebra a integridade sistêmica trabalhista, preconiza intervenção mínima judiciária em oposição ao caráter tutelar do direito do trabalho, ao hipossuficiente que é o trabalhador, opõe embaraços à invalidação das normas coletivas injustas ou ilegais, no caso da prevalência do negociado sobre o legislado, diz que o Poder Judiciário está limitado à análise formal dos instrumentos normativos, apresenta antinomias e anomalias sérias nos seus dispositivos, contrariedade a princípios do direito do trabalho e contrariedade entre leis que foram aprovadas nesse ano de 2017 pelo mesmo legislador. Como nós vamos ver, como o Estatuto da Migração, como nós vamos ver a Lei dos Aeronautas, ou a própria Lei das Gorjetas, que foi, pasme-se, revogada. Sabiam? Alguém já fez essa análise de que a Lei das Gorjetas foi revogada pela reforma? E foi aprovada esse ano em março. E a reforma em julho. Também, né? O que o legislador está fazendo? Né? Domésticas também, deu acordo individual, acabou. Bem lembrado. Então, no mesmo ano, vários diplomas legais contraditórios entre si. Sem revogar. E aí o Congresso pretende que o Judiciário faça o que com esse pacote de leis? Eu vou ter que interpretar.
a lei é formalmente válida, até que o STF diga que não é, ela vai ser aplicada. Agora, ela vai ser aplicada dentro dos princípios científicos que regem o direito do trabalho e dentro das práticas jurídicas consagradas, que são o critério, hoje, de interpretação construtiva ou de preservação da integridade sistêmica que prezam os próprios pós-positivistas. Para a gente nem entrar em outros ramos, mas os mais aceitos, os pós-positivistas, pregam que a interpretação seja nesse sentido. Vamos voltar de novo para o Radbruch. Do 4º e 5º minutos dos 5 de Filosofia do Direito pós-guerra, ele coloca lá que o intérprete deve observar se a norma tem, no seu contexto, a preservação do bem comum, segurança jurídica e justiça. E aponta que temos princípios fundamentais de direito que são mais fortes do que todo e qualquer preceito jurídico positivo. Se hoje eu der uma sentença dizendo que a cor da CSB não é verde, mas violeta, a sentença pode ser formal e pode ser válida. Mas dá para cumprir? Todo mundo está vendo que é verde, eu vou lá e digo por uma sentença, não, é violeta. Se o legislador vem e diz que o quadrado não é mais quadrado, é redondo, e foi observado o processo legislativo, a lei é formalmente válida, mas tem como cumprir? Claro que isso aqui é um exemplo aberrante, mas a reforma trabalhista está sob essa máscara, sob uma máscara de legalidade ou de formalidade que não tem nenhum sentido de preservação de bem comum, de justiça ou de respeito a princípios fundamentais de direito ou a direitos fundamentais do ser humano, como são os direitos sociais previstos na Constituição. Então, Ronald Dworkin, que é um pós-positivista já falecido, americano, ele faz essa construção e hoje é consagrada na aplicação do direito, tanto que cai no exame de ordem da OAB para novos advogados, que é a observância da coerência do corpo de normas aplicáveis. E quando eu falo de coerência do corpo de normas aplicáveis, eu me refiro a princípios e eu me refiro a fazer esta integração de diversos diplomas legais, porque eu não vou ficar estanque na reforma trabalhista, na CLT, eu vou ter que cotejar a lei dos aeronautas, eu vou ter que cotejar a lei de imigração, vários diplomas, ou a própria lei do Programa Seguro-Emprego, que tem ali um critério de flexibilização bem distinto do que propõe a reforma. Um critério de flexibilização para tempos de crise, e a reforma propõe uma flexibilização genérica e não temporária para tempos não crise, em absoluto descompasso com aquela legislação. Todas elas foram aprovadas esse ano, com uma diferença de poucos meses entre uma e outra. E o Dworkin, ele refere que o intérprete da lei, ele faz uma construção em cadeia. O que é isso? Ele não parte do zero quando vem uma lei nova. Ele segue como se fosse um romance em cadeia. São vários autores, cada um escreve um capítulo. Então, a partir dos capítulos existentes, é que ele começa um novo capítulo. Mas ele não começa esse capítulo do zero, ele observa aquilo que foi construído para trás. Então, pretender que a reforma trabalhista amordace o poder judiciário, os juízes, e que os juízes olhem a legislação, o direito posto da reforma para frente, é absurdo. É absolutamente contrário ao Estado democrático de direito. Isso é pretender inviabilizar o poder judiciário nas suas funções mais básicas, que são a de aplicar a lei. Então, aqui o vetor de aplicação não é outro que ela encontra limite sério e expresso na Constituição com relação à flexibilização. E nenhuma norma desta reforma poderá ser interpretada e aplicada de forma contrária aos princípios que regem o direito do trabalho ou contra direitos que estão previstos na Constituição, que são prevalecentes sobre esta norma. Vamos ver a lei das gorjetas. Vejam que interessante. Comparativo no quadro. Lei 13.419, aprovada em 13 de março.
colocou lá no parágrafo 3º. Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa. Constitui receita própria dos... Não constitui receita própria dos empregadores e destina-se aos trabalhadores. E depois, o parágrafo 5º até o 11, estabelecia regras para serem contempladas nos instrumentos normativos, prevendo, em especial, o caráter salarial da gorjeta. E a Lei 13.467, a reforma, em 14 de julho. Portanto, março, abril, maio, junho e julho, 5 meses depois, aliás, 4 meses depois, suprime o parágrafo 3º que foi inserido pela Lei das Gorjetas. Ninguém comentou isso. Eu vi apenas o pai da reforma garantindo que não tinha nenhum direito a menos. Bom, mas está aqui a prova de que há uma supressão de uma lei que foi aprovada esse ano. Vai entender? Interessante é que a lei das gorjetas passou pelo processo legislativo, diferente da lei da reforma que veio do Poder Executivo e não teve nenhum debate. Então, essa primeira incongruência legislativa, e que versa também aqui na questão dos limites do negociado sobre o legislado, porque está prevista lá a possibilidade de negociação coletiva sobre as gorjetas. E de que não haveria nulidade nesse tipo de negociação, previsto de forma expressa na reforma no artigo 611b, que faz um elenco, aspas, taxativo, né, que pretende ser taxativo das 30 hipóteses de nulidade que lá elenca. Problemas relativos à remuneração ainda na reforma. E aqui entra a interpretação construtiva, que eu mencionei do Dworkin, e a contrariedade às práticas jurídicas. Artigo 457. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda e custo, auxílio de alimentação, diárias para viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. E interessante aqui, vamos fazer a reforma previdenciária, mas a reforma trabalhista está diminuindo a fonte de custeio da Previdência. A norma ainda colide com o artigo 22.1 da Lei 8.212. No artigo 5º da Lei da Reforma não contempla lá a revogação do artigo 22.1, que diz que incide Previdência sobre essa verba. Como é que aplica o juiz? Qual norma eu vou aplicar? A da Reforma ou a da Lei 8.212? Qual a integração que eu vou fazer? Ou a lei do FGTS, cujo artigo 15 também não foi revogado, que prevê lá o recolhimento do FGTS sobre esta parcela. Súmula 101 do TST, prática jurídica consagrada, integra o salário pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios, diárias de viagem que excedam a 50% do salário, enquanto perdurarem as viagens. Problemas técnicos da reforma. Como ela nasceu? Há um juiz do trabalho que se intitula Pai da Reforma. E vocês podem ver depois o que eu estou falando por um link que eu vou deixar, em que tem um debate que foi feito no Tribunal do Trabalho de Santa Catarina com este juiz. O que ele disse? Que foi empresário, antes de ser juiz do trabalho, que tinha uma empresa de cosméticos no Paraná, que empregou 3.000 trabalhadores, que depois a empresa fechou. Com esta visão empresarial, depois fez concurso para a magistratura do trabalho, está há 13 anos como juiz, escreveu um livro contrário às súmulas do TST. E aí ficou conhecido por este livro contrário às súmulas do TST. E aí incorpora no projeto da reforma justamente as súmulas do TST em sentido oposto. E esse aqui é o exemplo. Pega a súmula 101 e inverte. Isso é lei? Isso é contrário a princípios científicos. A reforma trabalhista brasileira, nós sabemos, teve por base a reforma trabalhista espanhola. Mas aí nós pegamos a reforma trabalhista espanhola aqui, precarizamos ainda mais, porque nós nunca alcançamos o padrão de proteção que tem na Espanha, precarizamos ainda mais e ainda incorporamos nessa reforma tudo que o TST consagrou pela jurisprudência de décadas da Justiça do Trabalho em sentido contrário. Isso é a reforma. Qual a cientificidade disso? Nenhuma, zero. Zero. Nenhum estudo científico. É simplesmente lei por lei, poder pelo poder. Preconceito. Poder selvagem. Estado de exceção, sem sombra de dúvida.
Problemas relativos à remuneração ainda seguem. Vamos ver, o princípio da estabilidade financeira era garantido na súmula 372 do TST. E aí, nós temos o artigo 468, dizendo, com a alteração da reforma, que a alteração do contrato de trabalho, com supressão de uma gratificação que venha sendo percebido, não garantirá o direito de incorporação independentemente do tempo de exercício. O que o TST consagrou? De que se a gratificação de função fosse percebida por 10 anos ou mais, e depois fosse revertida essa função de confiança, a gratificação permaneceria. Então, se pegou de novo na reforma o conteúdo da súmula 372, construído mediante décadas de jurisprudência, e se faz em sentido contrário na norma. De novo, se pretende o juiz boca da lei. Se eu sou um juiz boca da lei, eu vou cumprir o 468, parágrafo 2º, e mesmo que o trabalhador tenha percebido uma gratificação por 20 anos, e de repente o empregador tira, eu vou dizer, isto é válido, isto é legal, isto está consoante o artigo 468, parágrafo 2º da CLT. Então, nós temos que ter esse cuidado de analisar a reforma no contexto científico que merece, que nós merecemos, que nós cidadãos merecemos ter respeito pela Constituição no mínimo. Problemas relativos à jornada, e aqui nós começamos a entrar na prevalência do negociado sobre o legislado. Artigo 58, parágrafo 2º, supressão das horas em itinere. Tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado por não ser tempo à disposição do empregador. Isso aqui, em primeiro lugar, colide com o artigo 4º. O artigo 4º é uma norma genérica. O 58, parágrafo 2º, uma norma específica. O artigo 4º diz, considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador. Muito bem. Se o empregador não encontra, por exemplo, aqui em Gramado, mão de obra suficiente para o seu empreendimento, ele vai ter que buscar fora. De quem é o interesse de contratar fora? Em primeiro lugar, do empregador, da sua atividade econômica. Então, se ele contratar alguém que tenha que se deslocar de Canela para cá, quem deve arcar com esse deslocamento é o empregador. Isso é o risco da atividade econômica, isso é básico no direito do trabalho. E o que a norma faz? Ela subverte isso. Ela pega a súmula 90 do TST, que garantia o direito às horas em itinere, e faz em sentido contrário a incorporação no parágrafo 2º do artigo 58. Então, é, de novo, uma forma de amarrar o intérprete. Qual a leitura que eu tenho que fazer? Se o artigo 458, parágrafo 3º, que permanece intacto, garante ao empregador direito de descontar moradia que ele fornecer para o empregado até 25%, a minha leitura, então, do 58, parágrafo 2º, deve ser, caso ele não forneça moradia, ele arca com a hora em itinere, com o tempo de deslocamento, porque é no seu interesse. Isso seria uma forma de interpretação. Então, nós podemos, sim, aplicar a lei, né, como pretende o deputado presidente da Câmara, podemos aplicar a lei, mas nós vamos integrá-la aos princípios. Adentramos aqui no 611B. Passou? Perdão. 611B. Parágrafo único. Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. Na luta sindical, acho que todos aqui já estão muito conscientes, a primeira grande conquista é o limite da jornada de trabalho. Lembramos lá dos primórdios da Revolução Industrial, crianças e mulheres trabalhando acima de 12 horas por dia. A primeira limitação, então, é relativa à jornada, é uma norma de direito público. Se é uma norma de direito público, vamos lembrar do que eu mencionava antes, ela não pode ser flexibilizada. Então, ela é, obviamente, uma norma de saúde, higiene e segurança do trabalho. Isso aqui é dizer, pela lei, que o quadrado agora passa a ser redondo.
NR36, que é uma grande conquista no trabalho nos frigoríficos, ela prevê a adoção das micropausas, aquele trabalho que é executado nas nórias de frigoríficos, quando passa o frango nas esteiras, e o trabalhador tem que executar os movimentos de desossa. Há um método que faz a contagem. Se o frango passar lá, por exemplo, a mais de 2,8 por minuto, esse trabalho vai lesionar o trabalhador. Então ele tem que ter um ritmo a ser observado, e depois nós temos que ter as micropausas durante essa jornada que vão garantir a recuperação da fadiga impeditiva do lesionamento do trabalhador. Se tiver uma norma coletiva negociada, suprimindo as micropausas, que estão previstas na NR36, se eu for um juiz boca da lei, eu aplico lá o parágrafo único, não é considerado como norma de saúde, higiene e segurança do trabalho, então é válido. É válida a prevalência do negociado sobre o legislado em relação à jornada. Está correto isso, do ponto de vista científico do direito? Obviamente que não. Nós temos aqui um limite claro, né, mas é um absurdo, é uma aberração a reforma trabalhista dizer que jornada não é uma norma de saúde, higiene e segurança do trabalho. De novo, isso é a lei dizer que o quadrado é redondo a partir daqui. Não é. E eu, juiz, não posso dizer que é. Não tem como cumprir isto desta forma. Eu vou ter que integrar isso aqui nos demais princípios que regem o direito do trabalho. Vejam lá. Mencionei com vocês que a lei que instituiu o programa Seguro Emprego, que era um antigo programa de proteção ao emprego, Lei 13.189, foi modificada pelo legislador dia 26 de junho, portanto, menos de um mês antes da reforma trabalhista procedida em 14 de julho. Um dos objetivos da lei do programa Seguro Emprego é fomentar a negociação coletiva, ação para auxiliar os trabalhadores na preservação do emprego, podendo aderir empresas que estiverem em situação de dificuldade econômica financeira para celebrar acordo coletivo específico de redução de jornada e salário, mediante vedações. Que vedações? Proibida a dispensa arbitrária ou sem justa causa, proibidas novas contratações nesse período e proibida a realização de horas extraordinárias, dentre outras vedações. Agora nós comparamos lá no 611A da CLT com a redação da reforma, e o nível protetivo para a prevalência do negociado sobre o legislado é inferior ao do programa Seguro Emprego. Eu tenho aqui um contrassenso. Quer dizer que em momento de crise, a empresa tem que observar várias vedações, várias regras, para fazer um acordo de redução de salário e jornada. Ao passo que, se não estiver em crise, então no momento normal, pode flexibilizar tudo. É um contrassenso. Isso disse o legislador dia 26 de junho, e dia 14 de julho ele disse outra coisa. Como é que eu, juiz, faço a aplicação dessas normas? Eu vou ter que harmonizá-las. Nós vamos ter que integrá-las nas práticas jurídicas existentes, a jurisprudência, a doutrina e os princípios que regem o direito do trabalho. Vejam lá, a convenção coletiva e o acordo têm prevalência sobre a lei quando dispuser sobre as gorjetas percebidas pelo empregado. E aí nós vimos lá que a lei aprovada em março das gorjetas, parágrafos 5º até 11, que disciplinavam como era regrada a gorjeta no instrumento normativo, garantido o caráter salarial e a incorporação e o pagamento ao empregado, foram revogados. Como pode o legislador aprovar uma lei em março e em julho, desdizê-la, sem nenhum debate? Duvido que a medida provisória vá tanger aqui a questão da gorjeta, quando vier agora em novembro, que é a promessa. Vamos adiante. Lei dos aeronautas. Então, em 14 de julho, nós aprovamos a reforma trabalhista. No dia 28 de agosto, aprovada a Lei 13.475. O que diz a Lei dos aeronautas? Institui um sistema de gerenciamento de risco de fadiga humana, no artigo 19. Coloca, no artigo 41, um limite mensal de 176 horas e diz que este limite não poderá nunca ser ultrapassado em negociação coletiva. Bom. Perdão, colegas.
É isso? Perdão. É para frente. Vai para frente. Esse aqui. Não, esse aqui mesmo, artigo 41. Tá? Limite semanal de trabalho previsto nesse artigo poderá ser alterado mediante convenção ou acordo, desde que não ultrapasse os parâmetros estabelecidos na regulamentação da autoridade de aviação, sendo vedada sob qualquer hipótese extrapolação do limite mensal de 176 horas. Parágrafo que também menciona a mesma coisa, a impossibilidade do instrumento normativo ultrapassar os parâmetros estabelecidos na regulamentação da autoridade de aviação civil. Então, como é que eu vou admitir a validade genérica do artigo 611b, parágrafo único, dizendo que regras sobre duração não são normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, se o mesmo legislador, um mês depois, diz que há limites para essa negociação coletiva? Se eu disser, não, mas eles são válidos só para os aeronautas, bom, então eu estou cometendo aqui uma discriminação com os demais trabalhadores, porque eu tenho motoristas que exercem profissão de alto risco, eu tenho operadores de caldeira, por exemplo, ou, via de regra, todo trabalho penoso, perigoso ou insalubre, tão importante quanto o do aeronauta. Trabalho aquaviário. Vou dizer que as normas, então, são de ordem pública só para os aeronautas, porque trabalham em aviões, ou também um navio, um motorista de carreta com transporte de combustível, potencialidade lesiva, igual a de um avião desgovernado. Certo? Então, eu não posso admitir aqui que haja discriminação entre categorias de trabalhadores. Então, o mesmo legislador se desdisse um mês depois. Por que isso? Incongruência do processo legislativo. Se tivesse tramitado como tinha de ser no Congresso Nacional, com debates, com as alterações cabíveis, com a harmonização, aquilo que mesmo o legislador está aprovando esse ano, não teria passado a reforma do jeito que foi. Lei dos aeronautas e lei de imigração. Aqui é um absurdo, gente, não ter conversa no que se aprova no Congresso Nacional. Aprova uma lei num sentido e uma lei no outro. O que fez a lei de imigração? Aprovada dia 24 de maio. Ela revogou o Estatuto do Estrangeiro e a Lei 818 de 49. Ela proibiu o uso do vocábulo estrangeiro, ela suprimiu isso do mundo jurídico. Não é mais estrangeiro, ela põe lá uma série de conceitos. O apátrida, o visitante, e para fins que nos importam aqui, imigrante, pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e se estabelece temporário definitivamente no Brasil. Vem a Lei dos Aeronautas, 28 de agosto, e fala no vocábulo estrangeiros, que este legislador revogou. Se vocês pegarem a exposição de motivos da lei de imigração, um deles é a supressão do vocábulo estrangeiro. Bom, um mês depois, nós aprovamos o resgate aqui, a expressão estrangeiro, que é a da ditadura militar. E mais, se coloca uma discriminação, porque não se pode contratar trabalhador imigrante para trabalhar nas aeronaves, não pode exceder de 1/3. Coloca como privativo de brasileiros natos ou naturalizados a operação desses voos. Está correto isso? Quando nós pegamos lá no artigo 3º da Lei de Imigração, repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e quaisquer formas de discriminação. Acesso igualitário e livre do migrante a trabalho. Ao migrante é garantido no território nacional em condição de igualdade com os nacionais, garantir e cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas e de aplicação das normas de proteção ao trabalho sem discriminação em razão da nacionalidade da condição migratória. Qual instrumento legal eu aplico? A lei de imigração, que também está na vacatio legis, ela entra em vigor dia 24 de novembro, ou a lei dos aeronautas, que também está na vacatio legis? Como é que o juiz resolve isso? Como é que quer o senhor Rodrigo Maia que o juiz aplique os diplomas que eles aprovaram, sem fazer harmonização, sem cotejar uma coisa com a outra? Obviamente, então, que se vê que o objetivo da reforma foi promover ampliação dos poderes da negociação coletiva. Agora, essa ampliação dos poderes da negociação coletiva não significa que ela está
alheia a tudo. Ela continua submetida à Constituição e à normativa internacional. O Brasil é um dos países que mais ratifica acordos internacionais de direitos humanos, e dentre os direitos humanos, os direitos sociais dos trabalhadores. E esses pactos integram, na forma do artigo 5º da Constituição, o ordenamento com o status constitucional. Então, nenhuma negociação coletiva poderá prevalecer sobre o que está estabelecido na Constituição e nas convenções da OIT, por exemplo, ou nos pactos de direitos humanos que prevêem direitos sociais. Artigo 611b, quando elenca lá taxativamente, diz ele, só haverá nulidade exclusivamente nos seguintes casos. Elenca 30 hipóteses de nulidade do instrumento coletivo. Obviamente que não esgota e nem tem como esgotar todas as possibilidades de nulidade que podem ocorrer na prática. Se o instrumento normativo estabelecer que os primeiros 30 dias de contrato de trabalho não precisa assinar a carteira, eu vou dizer que isso é válido ou inválido? Obviamente que é inválido. É uma norma de ordem pública, o registro em carteira. Ou se o instrumento normativo dispensar o recolhimento previdenciário nos primeiros 90 dias, durante o contrato de experiência. Isso é válido ou inválido? Então, obviamente, que nós não podemos dar esta interpretação de exegeta, ou esta interpretação literal de boca da lei, que pretende o legislador, quando formos aplicar a lei da reforma trabalhista. Excesso de trabalho é fator gravíssimo de lesão ao bem-estar da pessoa física, e a norma que diz que jornada do trabalho não é questão de saúde, ela tem que ser interpretada em caráter absolutamente restritivo, no sentido de que apenas questões menores relativas à jornada podem ser flexibilizadas. Se eu tenho um intervalo de 2 horas e o instrumento normativo reduz para 1h30, ok, está dentro, porque a lei garante 1 hora de intervalo, pelo menos. Então, se está em 2, reduz para 1h30, ok. Então, é dentro deste contexto é que eu faço a leitura de que não haveria nulidade numa norma do gênero. Agora, não simplesmente suprimindo um intervalo intrajornada, né? Estabelecendo uma jornada de 7 horas sem nenhum intervalo, ou com um intervalo de 5 minutos. Não há como validar isso. Mas tenho certeza, presidente Antônio, que não será objeto de nenhum pacto normativo que venha a ser feito pelos sindicalistas que aqui hoje se encontram presentes. Né? Não recuaremos em direito algum. Palmas para vocês. Vamos utilizar o que utilizávamos, o 444, o 468, combinado com o nono e sempre negociando para cima. Perfeito. Então, o controle jurisdicional da negociação coletiva, senhoras e senhores, será feito pela Justiça do Trabalho com essa integração das normas da reforma no sistema principiológico laboral, os princípios que regem o direito do trabalho, proteção ao trabalhador, prevalência da condição mais benéfica, da regra mais favorável, indúbio pro operário, na dúvida, em favor do trabalhador. Vetores de apreciação, teoria da conglobação mitigada, que estava prevista naquele PL que alterava o 618 da CLT. O que é a conglobação mitigada? Análise por instituto. Vou analisar, na dúvida entre a aplicação entre um e outro instrumento normativo, o mais favorável ao trabalhador, não no seu conjunto, mas pelo instituto. Vou pegar lá a disciplina das horas extras, por exemplo, e vou comparar entre os instrumentos normativos e aplicar o mais favorável. Né? Se aplicar a teoria da conglobação antes da reforma, a prevalente era a análise do total do instrumento. Pós-reforma, eu tenho que mitigar. Teoria da conglobação mitigada. Só para pontuar aqui, o que aconteceu depois da reforma trabalhista na Espanha? Teve um juiz do Tribunal de Justiça de Castilha-La Mancha, que esteve em Santa Catarina agora em setembro, e ele falou do contexto pós-reforma. Então, a gente pode ter aqui um parâmetro do que vai acontecer depois do Brasil. Facilitação da contratação temporária por meio da criação do contrato de trabalho até para empresários, cujo período de experiência é de 1 ano. Redução de cláusulas indenizatórias em caso de demissão ilegal. Facilitação da demissão coletiva causal, eliminando a autorização administrativa anteriormente obrigatória. E aqui eu sou obrigado a mencionar com vocês que era prática jurídica consolidada na jurisprudência
a necessidade de uma despedida em massa ser precedida de prévia negociação com o sindicato da categoria. E o que fez a reforma? Não será nula a despedida coletiva procedida sem negociação coletiva. Ela fragilizou a negociação coletiva, ela contrariou a Lei 13.456, que institui o Programa do Seguro-Emprego, que prevê lá o fomento à negociação coletiva, e ela quebrou uma prática jurídica. E ela, inspirada na reforma trabalhista na Espanha, precarizou, porque na Espanha ficou ainda garantido o direito de informação. Quando uma empresa vai fazer uma despedida coletiva na Espanha, ela é obrigada a informar a autoridade do Ministério do Trabalho e o sindicato. Ela está obrigada a fazer esta informação sob pena de nulidade. Aqui no Brasil, com a reforma, não precisa fazer nada. Não precisa nem comunicar o sindicato, nem comunicar a autoridade trabalhista. E muito menos fazer negociação coletiva. Um absurdo. O que aconteceu na Espanha? Diminuição e estagnação salarial em todo o emprego público. O salário mínimo interprofissional foi congelado em 649 euros até este ano. Congelamento e perda do poder aquisitivo das pensões. Aumento gradual das contribuições necessárias para ter direito ao valor máximo das pensões, que é o que nós estamos vendo agora na questão da reforma previdenciária. Modificação na regulamentação das negociações coletivas, dando preferência à convenção, que é também o conteúdo da reforma, sob a de âmbito superior, significando redução drástica nos salários. Limitação da ultratividade do convênio coletivo, quando não for possível negociar um novo. De novo, a reforma fez exatamente isso, pegou a súmula 277 do TST e inverteu. Inverteu a súmula 277. E aí o que nós temos? A fragilidade do poder normativo da Justiça do Trabalho, quando veio pela emenda 45, a necessidade do comum acordo. Quer dizer, o sindicato pode ajuizar o dissídio em comum acordo com a empresa. Mas quando a gente vai conversar com o réu, para ver se ele está de acordo que eu vou entrar com uma ação contra ele. Isso é um absurdo. E aí o TST fez, ainda que de forma imperfeita, a súmula 277 dizendo, se não negociarem, se não houver acerto por dissídio do regramento coletivo, prevalecerá aquilo que existe. Aí vem o legislador reformista e diz, não prevalecerá. E para entrar com dissídio precisa de comum acordo. Bom, então aqui eu tenho uma absoluta fragilidade à negociação coletiva. Que instrumento terá o sindicato caso o empregador recuse a negociação coletiva e caso não aceite o ajuizamento de dissídio coletivo? Então, mais uma fragilidade aqui, que, aliás, o próprio STF também já tinha derrubado por uma repercussão geral. Na verdade, a reforma trabalhista começou um pouquinho antes com algumas jurisprudências do STF. Para entender as origens da reforma, colegas, eu sugiro, deixo esse link aqui, quem quiser anotar, ou entra no site do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, são mais de 3 horas de debate com o intitulado Pai da Reforma. E lá vocês vão poder ver que há um mix de muita coisa, de meias verdades, com uma realidade que não pertence à área trabalhista, para justificar o injustificável, ou para dar ares de legalidade àquilo que não pode ser legal, para lembrar do filósofo italiano. Certo? Chega-se ao absurdo de se culpar a justiça ou o trabalhador por nós termos a hora noturna ficta reduzida para 52 minutos e 30 segundos. Ele usa isso como um dos fundamentos, dizendo que o empresário depende de um contador e que melhor seria, então, fazer 25% do que a redução ficta. Concordo em gênero, número e grau com ele nisso. Porém, a reforma trabalhista não mexeu na redução ficta. Poderia ter feito. Poderia ter colocado lá a hora noturna 60 minutos, adicional de 25%. Pior, o legislador, com a lei dos aeronautas, fixa a hora noturna do aeronauta em 52 minutos e 30 segundos. Então, qual a coerência deste discurso de reforma com justiça do trabalho ou com o direito do trabalho? Nenhuma, zero. Ele teve a oportunidade de reformar e tirar a redução ficta da hora noturna e aumentar para 25%. Não fez e justifica isso para suprimir direitos. Não dá. O discurso é absolutamente incoerente. Dou os parabéns de novo aqui, presidente Antônio, pela realização do evento. Fico muito feliz de estar com vocês. Espero que tenha sido útil, e espero que tenhamos uma resistência inteligente contra tudo que está acontecendo e que nós não tenhamos extinta
à Justiça do Trabalho por este preconceito que existe com o direito do trabalho. Muito obrigado.